Sim, estes jogos ainda não saíram, mas são horríveis, péssimos. Jogos condenados porque o público viu um anúncio e não gostou deles. Porque a gente só queria jogar, testar o jogo e não ficar igual um bebê chorão na internet esperneando. Estragaram o meu jogo! Eu jogo pra me divertir, não para saber de política e minorias. Antigamente a gente jogava com um dicionário embaixo do braço para entender inglês. A última coisa que a gente queria saber era de regra gramatical. Como você, jogador, pode reclamar de um jogo que você nem sequer passou perto? Não testa? Tem demo, tem Game Pass, tem PlayStation Plus. Jogue antes de criticar algo. Já vi pessoas reclamando de certas opiniões no mundo dos jogos. Por exemplo, a tinta amarela, gênero neutro e até inteligência artificial. Mas está ficando cada vez mais comum reclamar de pessoas que reclamam, pessoas que criticam. Em específico, pessoas que criticam jogos que não jogaram. E isso tem dois lados. O lado de jogos que ainda não lançaram, e as pessoas sabem o que provavelmente vai vir. E temos o lado que reclamam de jogos que já lançaram. Por exemplo, o Awaked, que irá voltar logo para a discussão. Mas a árvore que tem esse tipo de pessoa como fruto são exatamente o público-alvo de canais de review. Eu vi alguns vídeos sobre esse mesmo assunto, 3 para falar a verdade. O grande mal das reviews de jogos. Mas esse é o principal que me deu raiva. Não só em mim, mas em grande parte da internet. Pois é um cara reclamando de opinião de jogos, em um canal exatamente sobre isso. Pois não desvia a conversa, Derek. O Voxel, veículos gamer, youtubers, podcaster, todos temos a nossa opinião, mas a sua não precisa ser necessariamente a nossa. Review, pela própria Oxford. Uma avaliação crítica de um livro, peça, filme, etc. Ou se preferir, uma avaliação formal de algo com a intenção de instituir mudanças, se necessário. Se deseja outro dicionário, britânica. Um relatório que dá a opinião de alguém sobre a qualidade de um livro, performance, produto, etc. Então qual o motivo da Voxel lançar uma review, se não é para dar opinião sobre uma obra para exatamente informar a qualidade dela? Esse é o motivo de qualquer pessoa que faz review de qualquer coisa que seja, dar sua opinião e as pessoas escutarem exatamente para ter um conceito do que elas encontrarão nessa obra. Não faz sentido você lançar uma review e depois falar que nada disso importa porque você tem que jogar o jogo para ter sua própria review. Pois é exatamente para isso que serve, para informar se aquela obra cai ou não no gosto do jogador. Por exemplo, a Void. De acordo com as próprias reviews da Voxel e o que eu sei do jogo, as qualidades não sobressaem os defeitos. Algumas questões técnicas do jogo não me chamam a atenção. Agora a culpa é minha ou é do jogo não se vender? E agora você diz que eu tenho que passar pano pro jogo e não dar a minha opinião do que o jogo se pareceu pra mim? A culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa é do próprio jogo de não agradar o suficiente. A culpa é do próprio jogo de não agradar o consumidor suficiente. Tem demo, tem Game Pass, tem PlayStation Plus, mas você não fala de trailer e teaser. Trailer, pela própria Oxford, é uma série de trechos de um filme ou transmissão, usados para publicidade antecipada. Ou pela Dício, pequeno trecho de filmes exibidos como anúncio antes de seu lançamento. Geralmente pode se referir também a trechos de séries, novelas, etc. Anúncio e publicidade foram palavras usadas nas frases anteriores. Trailers servem para chamar o público que você deseja atingir. Se esse público não quer consumir, isso é problema do seu trailer. E o primeiro trailer de Avowed, feito em Cinematic, eu particularmente adorei, achei fantástico. Mas quando vi o vídeo de pré-order da IGN, aqueles bonecos durões, perdi total interesse. Principalmente depois de ver o próprio diretor do jogo xingar pessoas que estavam criticando o jogo.
Trailers servem para chamar as pessoas. Porém, quando elas afastam, você quer botar a culpa no público, Derek. O consumidor não é obrigado a ter horas mínimas consumindo a obra para ter propriedade para reclamar. Pois você endeusa tanto, na minha época era melhor. Mas não estamos mais na sua época. Não estamos na época que éramos crianças e a gente desligava o cérebro para questões narrativas. E apenas se entretinha com a gameplay, tão ruim quanto fosse. Em resumo, não tínhamos senso crítico para nada. Por isso que quando rejogamos algo dessa época, não vemos a mesma magia. Estamos maiores, estamos mais inteligentes. A gente finalmente pensa. E você diz que deveríamos voltar a essa época. Devemos desligar o nosso cérebro e aceitar qualquer lixo que o jogo tente enfiar na nossa garganta. E falando nisso, acho que chegou a hora de mostrar o real motivo desse vídeo dele. E sequer passou perto. Todo mundo tem o direito de reclamar, isso é óbvio, mas por que você tá chorando tanto? Se eu não tenho o direito de reclamar, por que você chora tanto com isso? Ah, claro, né? Exatamente pelo motivo do consumidor ter criticado o pronome neutro no jogo. E me diga uma coisa, quem é você para decidir o que as pessoas devem ou não gostar? Não reclame de tudo que você é contra, apenas aceite tudo. E é muito engraçado ver ele lutando para defender o pronome neutro no jogo. Ai, pronome neutro não me afeta, mas fere a regra gramatical. Amigão, antigamente a gente jogava com um dicionário embaixo do braço pra entender inglês. A última coisa que a gente queria saber era de regra gramatical. No preview foi bem bacana, então nesse vídeo eu queria compartilhar um pouquinho com vocês das minhas impressões de Avowed. E você se orgulha disso? Se orgulha de não ligar pra regra gramatical? Agora não devemos nos importar para erros de português? A gente era apenas adolescentes, não tínhamos senso crítico para falar nossa, The Last of Us é profundo. A gente apenas desligava o cérebro e novamente... Quem é você para dizer o que o público deve ou não se importar? Para falar que quem tá criticando não liga para problemas reais, mas em que momento um problema anula o outro? Estamos falando de Awakened, estamos falando de Avowed. Não é porque o estúdio é fechado todo dia que o público deve parar de falar do que ele não apoia. Vídeos assim só geram mais problemas para o próprio jogo, que já foi muito surrado. E eu não defendo nem um pouco esse jogo, só pelas falas do diretor já diz bastante a índole dele. Mas claro, tem que lutar para receber aquela chave de joguinho, tem que lutar para ser convidado para BGS, pois isso é tudo fruto desse seu incrível trabalho de jornalista que não critica. Quanto menos falar mal, melhor para a grande empresa. Com tanto problema rolando que realmente afeta a gente como jogador, vocês estão com foco em algo que é totalmente opcional. Realmente, opcional. Mas quando não for mais opcional? Como por exemplo o próprio maldito Dragon Age. Não é porque é opcional que não deve ser criticado. Pelo contrário, se você viu algo de errado, algo que você não apoia, o que você deve fazer é criticar para que um dia mude. Não devemos engolir bugs no lançamento, jogos com falta de otimização e principalmente o Sr. Frio Mulher com a skin de todas as bandeiras possíveis para tentar arrancar o máximo de dinheiro possível do público LGBT. Ainda não saíram. Sim, jogos que não saíram. Sabe o que eles têm em comum? Todos estão sendo massacrados pelo público que não jogou, mas já os odeia. Vamos lá. Tem pé de porco, tem nariz de porco, tem rabo de porco. O que é? Pode ser o cavalo de armadura do Oblivion. Igual muitos morderam a língua quando criticaram Silent Hill 2 Remake, e hoje se arrependem. Eu não. Pode acontecer, mas de quem será a culpa? Como eu disse anteriormente, trailers existem exatamente para isso, para informar o que é o seu jogo. Demos existem para isso, para mostrar do que o seu jogo é feito. Como não posso reclamar se eu estou provando o pé de porco com a demo e eu vejo o nariz de porco no trailer? Esse foi o mal de Silent Hill. Trailers e anúncios horríveis que só jogaram o jogo mais e mais para baixo.
E o que resta é o consumidor reclamar, para que se tiver algo de ruim no jogo, os devs troquem quanto antes. Por isso estão reclamando de Intergalactic, e não de Death Stranding 2. Coloque os dois na mesa. Em um lado temos uma mulher careca com ar de badass, como vimos em tantas obras e sempre é tão mal feito, querendo pintar ela como uma arte superior. Do outro lado temos Death Stranding. Que não tem muito o que falar, mas se eu fosse buscar uma personagem para ser esse tipo de pessoa, seria a Fragile. Ela tem uma história de superação, mas nada que ela vire e fale que é melhor do que os outros, pois ela é uma mulher forte. Olhe tudo que consumimos ultimamente, o tanto de inserção forçada de pautas de obras. Você tenta fazer o consumidor engolir uma gameplay medíocre com uma história deprimente e não quer que o consumidor fique receoso da próxima vez que ele vê a mesma fórmula? Por isso mesmo, o que as pessoas devem fazer é reclamar. Exatamente o que estão fazendo com Intergalactic e Assassin's Creed Shadows, pois esse jogo está definindo tudo o que tem de ruim. Apenas querem que japoneses engulam um jogo que era para se passar numa época dos grandes samurais, porém agora eles são obrigados a jogar com um homem estrangeiro que mata nativos. Aproveitando essa parte que eu estou mostrando no trailer, eu realmente tinha um interesse. Eu realmente tenho interesse no jogo, porque ele tem a vibe das coisas que eu realmente gosto. Essas TVs CRT, esse estilo velho, entendeu? Só que quando eu vi essa personagem com esse ar de superioridade, também o fato dela estar careca, a coisa que me deu mais raiva foi ela chupando esse canudo e pensando que é a pessoa mais foda do universo. Eu já vi essa fórmula tantas vezes. Então como você me julga por ver algo que já deu errado antes? Para não ser hipócrita, ele sabe que se falasse para as pessoas jogarem mais e não setasse o preço dos jogos, faria ele ser xingado 3 vezes mais do que foi. E é bom revisar a questão do preço. A cada dia que se passa, o preço dos jogos aumenta, e é simples como isso acontece. Você não paga pelo que o jogo vale, mas você paga pelo que querem que você pague. Quando se lança um novo AAA, a grande empresa pensa se vai deixar o preço padrão do mercado ou resolve aumentar um pouquinho acima do aceitável. E assim esse se torna um novo padrão, pois em grão o consumidor enche o bolso da grande empresa. Mas claro, esse tipo de coisa que eu citei é mais sutil. Coisas que as pessoas só percebem mesmo quando é algo discrepante, igual vai ser com GTA 6, que virá $100 na versão básica americana. E Deus tenha piedade de nossa alma aqui no Brasil. Mas você sabe o que não é sutil? O tamanho que o preço sobe em comparação com o Bostil. Isso é um absurdo, a quantidade de imposto que a gente paga sobre jogos, juntando com o preço astronômico do dólar. Isso é sim bizarro. E apenas falar jogue antes de opinar, ou simplesmente falar pare de ver canais de opiniões de jogos, eles matam a sua vontade de jogar, não ajudam nem um pouco quando botamos isso na balança. Principalmente quando pensamos que o jogador médio não tem dinheiro para ficar esbanjando e comprando qualquer jogo que ele não tem o mínimo de ideia do que esperar. Voltando para a Voxel, e usando o próprio Avowed de exemplo, ele toca no seguinte assunto. Mas não quer comprar jogo? Bom, então testa! Tem demo, tem Game Pass, tem PlayStation Plus, existem diversos serviços disponíveis para você poder testar um jogo e saber se ele é ou não para você. Mas me fala, o que isso muda? A assinatura do Game Pass é R$ 34,00 a versão mais barata do videogame. Para o computador é R$ 35,00. A assinatura mais barata do PS Plus é R$ 34,00 e não tem Avowed. E adivinha, a Avowed não tem demo. Então o que eu faço agora? Como vou conseguir reclamar? Devo apenas ficar calado? Sou obrigado a pagar R$ 34,00 no Game Pass e ainda tem aquele assunto de ter um computador de última geração para conseguir jogar esse jogo? Depois de desembolsar mais ou menos R$ 5.000, agora sim, nos termos do nosso querido Derek, podemos reclamar usando os mesmos argumentos de antes e apenas confirmando que o jogo não é lá essas coisas. Mas, temos a outra alternativa, como ele disse. E se tudo isso não bastasse, ainda tem um outro modo de testar que muitos de nós fazíamos antigamente e eu acho que vocês sabem de qual eu tô falando. Realmente,
temos essa opção. Mas depois de desembolsar o computador decente, né? Não esqueça. E depois de correr riscos de pegar algum vírus. E é realmente irônico ele citando essa alternativa depois de reclamar que ninguém fala sobre as demissões em massa e o fechamento de estúdios. Ele, como cheirosinho, é bastante feio falar essas coisas. Mas pra mim, uma pessoa totalmente controversa, tem outra opinião que não posso desenvolver no YouTube. Então vejam no X. Em maior parte eu usei a Void como argumento, pois esse é o motivo dessa choradeira dele. Pessoas que não querem perder seu tempo jogando algo que pode ser desagradável e reclamando do que acham ruim do jogo. Mas tudo isso pode ser dito por qualquer obra. Como eu, por exemplo. Eu não gosto de The Last of Us Part 2 e tenho todos os argumentos para isso. E não, eu não joguei, pois o jogo não está disponível para computador. Para pessoas como Derek, eu não tenho voz, mesmo tendo argumentos apenas pelo simples motivo que eu não joguei. E isso é a maior besteira do mundo. Agenda woke é igual a pedaço de merda. Cancelei meu Game Pass. Pera lá, você tá me dizendo que você cancelou um serviço com um preço razoavelmente bom por conta de um detalhe opcional num jogo, sendo que tem mais de 100 jogos diferentes para serem testados disponíveis no serviço? Qual que é o problema de vocês? Não seja sujo, Derek. Você sabe que isso são exceções. São poucos casos das pessoas que realmente cancelam o Game Pass apenas por conta de um jogo com pronome neutro. Porém, algo inegável é que realmente existem pessoas imbecis, pois afinal a gente vive no Bostil. Mas tirando esse motivo besta de cancelar apenas por um jogo, por que ele não pode criticar um jogo que tenha uma pauta woke? A pessoa está apenas expressando sua opinião sobre algo que não gosta, pois ela tem direito de ser contra essas ideias. Jogo merda, bosta, fracasso e outros adjetivos limitados do vocabulário de uma criança de apenas 5 anos. Esse é o momento onde eu apoio um dos argumentos de Derek. E é algo que realmente deve ser pontuado. Existem pessoas que passam do ponto. Você, mais do que ninguém, deve ver críticas. Você deve formar um senso se vale a pena não consumir aquilo, pois o que o bochileiro médio menos tem é dinheiro para comprar trivialidades. E também tempo para gastar com essas trivialidades. Por isso que canais de review nos ajudam tanto, mas nunca julgue um todo apenas por um detalhe. Como você critica a história se a única coisa que você sabe do jogo é que ele tem pronome neutro? Esse é o problema. Pessoas reclamam e xingam coisas que não sabem. E é isso que atrasa cada vez mais o que eles pensam tanto lutar. Então, se você deseja criticar algo, realmente procure saber se o pronome neutro é apenas o começo do problema em Avowed. Procure saber se beijo no mesmo sexo no Kingdom Come 2 é apenas o começo do problema no jogo. Pois o que pessoas como nós podemos julgar é história e mecânicas, nunca sentimentos e gameplay. Pois apenas jogando que você terá a real experiência do jogo. E com isso eu devo concluir que você nunca é obrigado a jogar um jogo. Você nunca deve se sentir obrigado a jogar um jogo. Mas se você vê que ele vale o seu tempo, se você tiver interesse sobre ele, jogue. Jogue e sinta o máximo que aquele jogo tem para te dar. Entre naquela atmosfera. Veja o que ele tem para te oferecer. E reflita a mensagem que ele tem para te passar. Pois nós não somos mais crianças para apenas nos divertirmos. A diversão do adulto é se sentir impactado por uma história bem fundada, com uma gameplay fluida e bem refinada. E se você conseguir se manter até o final e não se arrepender das horas que gastou, finalmente você vai poder sorrir e contemplar o jogo que você terminou de jogar.